Buenos dias! É assim, depois de apenas 5 horas de viagem, que saímos de Salvador e chegamos ao Chile antes do almoço, para dar um bom dia a esses vizinhos sul-americanos que fazem do turismo em seu país uma atividade de primeira grandeza. Nós, brasileiros, somos no Chile muito bem-vindos e nos sentimos em casa pela facilidade na comunicação e porque gostamos de ser tratados com atenção e com uma certa primazia. Hoje, o turista brasileiro é disputado. Primeiro, porque tem uma alegria em comum. Segundo, porque despertou para o prazer das viagens e não tem economizado com isso. Somos barulhentos, por vezes até em excesso, mas no Chile parece que isso não chega a ser um problema, porque é visível a satisfação que hoje os chilenos sentem em receber os grupos brasileiros. Santiago do Chile é a capital do país, onde estivemos no programa passado e onde se concentra a maioria da população. Hoje, vamos fazer o que mais gostamos, que é pegar a estrada e descobrir o país. Um dos mais badalados destinos para o turismo no Chile é Viña del Mar e Valparaíso. Ficam na mesma direção, um ao lado do outro. Talvez seja melhor dizer um em cima do outro, porque a região é cheia de altos e baixos, encostas incríveis, onde as pessoas moram empilhadas, como que fazendo verdadeiros malabarismos com a mãe natureza, que no Chile foi pródiga, brindando os chilenos com a beleza e com a grandiosidade da Cordilheira dos Andes. Passamos por Viña del Mar e subimos para Valparaíso porque o tempo era escasso e o Chile tem muito para mostrar. Sua principal avenida é a Pedro Monte, onde se concentra todo o comércio dos portenhos, habitantes de Valparaíso, assim chamados porque o porto é a estrela deste lugar. Aqui atracam grandes e pequenas embarcações, trazendo turistas, mas trazendo o comércio, trazendo negócios que contam a história deste lugar. Valparaíso tem cerca de 300 mil habitantes e 94% deles moram nos morros. As construções são feitas com cimento, com madeira, com zinco, com muita criatividade, com muita ousadia e uma enorme dose de bom humor. As cores se misturam, as roupas estão penduradas nas janelas, murais pintados à mão dão um colorido todo especial e são como um cartão de visitas para uma cidade que convida para a arte espalhada por suas ruas, ladeiras, ruelas e pelas esquinas, por muitas esquinas. O escritor Pablo Neruda percebeu que Valparaíso era mesmo singular e aqui passou grande parte de sua vida. Talvez por isso tenha vivido e amado a sua Sebastiana, cuja história continua como uma referência de Valparaíso.
Casas grandes e pequenas traduzem uma história que diz que Valparaíso já foi muito rica. A arquitetura de hoje, de ricos e pobres, se misturam e dividem espaços e vistas de forma compartilhada, numa boa. O ponto de descida é a Praça das Sete Esquinas, onde todo mundo se encontra. Caminhar por Valparaíso é a grande pedida. Só assim você vai perceber que seus maiores atrativos e segredos podem estar escondidos atrás de portinhas e de corredores que, pode apostar, vão te surpreender. Valparaíso tem mirantes naturais, mas no principal deles você percebe a geografia do lugar, a vista ao porto e tem uma visão privilegiada de Vinha del Mar vista de cima. Que lugar é esse? Aonde estamos? Valparaíso é uma cidade absolutamente singular. A sua arquitetura é muito interessante. Adri, onde estamos? Nós estamos agora no mirante, chama-se Bismarck, por causa do nome da praça, porque mirante. Daqui dá para olhar praticamente a cidade toda. Valparaíso, seus morros, o porto de Valparaíso com navios de guerra, cruzeiros, importações, exportações. E também no fundo a gente consegue também Vinha del Mar, como é de praia turística. Valparaíso é a cidade mais antiga e a vizinha, Vinha del Mar, é uma das mais novas. Valparaíso foi muito rica e agora é pobre. Vinha del Mar é a cidade com dinheiro. Valparaíso foi feita nos morros, pouca parte plana, poucos prédios. Vinha del Mar cheio de parte plana, cheia de prédios. Valparaíso é o porto, o trabalho. A outra cidade, Vinha del Mar, é a cidade de praias, turística. O contraste que nós temos aqui em só 9 quilômetros é maravilhoso. Como eu falei, aqui no fundo se olha Valparaíso, Vinha del Mar, e num dia mais claro com o sol, a gente consegue até Aconcagua, aquele monte que chega a quase 7.000 metros de altitude, é mais alto da Latinoamérica. A relação de Valparaíso com Pablo Neruda. O Valparaíso é um nome que gostava muito do mar, mas uma coisa que talvez não muita gente sabe, ele não gostava de navegar. Ele tinha medo do mar, ele ficava bem enjoado, então ele sempre ficava na terra, mas gostava sempre de olhar o mar. Suas casas sempre com forma de navio. E ele tinha uma casa aqui, que é uma casa bem famosa, chama-se La Sebastiana. É uma casa que tem 5 andares, que tem móveis ainda dele, uma casa maravilhosa para conhecer. Ponto turístico? É um ponto turístico principal. Todo mundo que visita Valparaíso sempre pergunta pela casa de Pablo Neruda. Outra característica de Valparaíso são seus funiculares. Quantos são e como funcionam? A cidade tive, no tempo que estava na glória do Valparaíso, 32 funiculares. Agora, infelizmente, só 4 ou 5 estão funcionando. E o mais antigo chama-se Concepção. Esse tem um custo de $1 para turista, para subir, para descer. E temos outro mais, chama-se El Peral, que a gente vai pegar depois. Nós vamos fazer um passeio num funicular. Vamos a descer de funicular. Funicular. Vamos a descer nessa área onde nós temos aquele funicular, vamos a conhecer 2 palácios maravilhosos, onde a gente fica surpreendida. Muita gente chegando aqui diz, esta é uma favela, mas quando começa a conhecer tudo Valparaíso, cidades com palácios e prédios, tudo isso aí fica já separado da ideia da gente. Adrian, há pouco tempo, há algumas semanas, Valparaíso sofreu com um grande incêndio. Essa arquitetura dessas casas muito juntas, misturadas, feitas também de materiais diversos, você encontra madeira, você encontra zinco, tijolo, cimento, isso facilita o incêndio aqui? Primeiro que tudo facilita que a gente tem pouca chuva, então sempre Valparaíso é uma região bem seca. Aqui temos chuva somente no tempo de inverno, junho, julho e agosto, então o resto do ano é bem seco. Isso facilita a criação de fogo. E também as casas, muitas casas de madeira, afetaram também aquele incêndio. Eles aconteceram aonde? A gente dá pra Tudo que aqui, a gente está olhando aqui para frente o mar, acontece atrás dos morros. Atrás dos morros, exatamente. Atrás dos morros também tem uma região muito grande de floresta, principalmente de eucalipto.
Então ali foi onde começou o fogo. Mas o fogo foi muito rápido, o vento não ajudou em nada também, porque o curso do fogo era para um lado, mas de um momento outro ele mudou e começou a afetar, chegando mais perto da cidade. A causa do incêndio? A teoria é que foram 2 passarinhos, que eles voltaram com os cabos e ali eles caíram e começou o incêndio. É lindo, é um lugar turístico, é um lugar muito atraente pelo esse contraste que o Adriano falou. Eu imagino que muitos brasileiros venham aqui para conhecer essa... Muitos brasileiros. É belo, né? Muito brasileiro chega aqui, o nosso turismo principalmente, nossa agência também de não trazer o turista brasileiro. O turista aqui é muito bem-vindo, é muito bom estar aqui. É bem-vindo brasileiro, muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado a vocês. A facilidade de um voo direto ligando Salvador ao Chile despertou o interesse dos agentes de viagem da Bahia. E o bom profissional é aquele que, antes de colocar o destino na prateleira para vender, vem ver de perto o que pode oferecer, escolher e testar serviços. A isso chamamos de uma viagem de inspeção e tudo indica que o Chile passou no teste. Alguns operadores e agentes de viagem estão conosco nessa viagem ao Chile. A Meg é uma dessas profissionais que sai naturalmente da Bahia com um olho bem técnico, né, analisando o destino para poder levar turista, para poder trazer você, baiano, para cá. Que tal o destino, Meg? O destino é espetacular, super feliz de que agora nós temos um voo direto, isso daí vai trazer muita gente para cá, com certeza. O Chile encanta as pessoas, a organização, a limpeza. Aqui mesmo, Valparaíso, há alguns anos eu passei um Réveillon aqui, é espetacular, porque os fogos saem de dentro dos navios, aqui ver isso aqui de cima, junto com o povo, cada um traz sua garrafinha de vinho, toma junto com o povo todo mundo brindando, tipo Copacabana, em lógico que menor proporção, mas muito legal. E o Chile é um país que tem de tudo, não é? Tem desde o deserto até lá a Patagônia, tem o que quiser. Lagos e vulcões, enfim, é o destino. É o destino. Incrível como eles trabalham a atividade do muito, bem preocupados. Hoje até nós conversávamos sobre isso na hora do almoço, como eles se preocupam com tudo. Primeiro a acessibilidade, como é que o turista vai chegar naquele local. Depois manter limpo, manter organizado, manter de forma que o turista chegue e se sinta bem recebido. É agradável tudo isso. Então o turista é o que a gente quer, né? O turista quer isso. É isso. Obrigada. É isso. É vir sem medo de errar. Muito bom, né? Obrigada. Valparaíso tem 401,6 quilômetros quadrados e é a terceira cidade mais populosa do Chile, atrás apenas da capital Santiago e da cidade de Concepción. Estamos a apenas 117 quilômetros de Santiago e para chegar até aqui, as estradas são modernas, bem sinalizadas e seguras. Uma ótima viagem, um passeio bem legal. Valparaíso é a sede do Poder Legislativo da República do Chile e a sua área histórica foi declarada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 2003. Durante a Idade do Ouro de Valparaíso, que foi de 1848 a 1914, a cidade recebeu um grande número de imigrantes vindos principalmente da Europa.
As comunidades de imigrantes deixaram uma marca na arquitetura da cidade porque cada uma delas construiu aqui suas próprias igrejas, suas próprias escolas. As maiores comunidades de imigrantes vieram da Grã-Bretanha, da Alemanha e da Itália, dando origem a bairros de predominância europeia chamados de distritos históricos nacionais ou zonas típicas. O que você não pode deixar de fazer? Caminhar pelas ladeiras de Valparaíso. Muito legal. Durante a segunda metade do século XX, Valparaíso sofreu um grande declínio, com as famílias ricas mudando-se para Santiago ou para outras cidades nas proximidades, como Vinha del Mar, por exemplo. No início da década de 90, grande parte do patrimônio único da cidade tinha sido perdido e muitos chilenos haviam saído dessa cidade. Mas em meados dos anos 90, o movimento de preservação das bases floresceu e Valparaíso passou a receber uma atenção toda especial. Hoje, a infraestrutura para o turismo existe em Valparaíso. Pousadas, hostels e hotéis de charme são um convite para ficar. Alguns festivais de ópera e de jazz estão no calendário cultural de Valparaíso, o que torna o destino ainda mais atrativo, além dos inúmeros funiculares, que são uma atração à parte, fazendo você subir e descer sem cansar. Não é por acaso que desenhistas com suas pranchetas se inspiram e se espalham pelas escadas e calçadas de Valparaíso na tentativa de captá-la. Valparaíso é uma cidade com forte atividade cultural. Tem museus e tem galerias. A cidade possui 5 universidades tradicionais. A gastronomia faz uma verdadeira viagem do requintado ao típico. Tem de tudo para todos os gostos e todos os bolsos. Yo no somos Vieira. Ah, é? É. Olha a gastronomia desse lugar. Pescados, que é uma das maiores indústrias daqui. E aí, albacora, ceviche, salmão. Eu já provei o ceviche, maravilhoso. Salmão indescritível. Pulpo, ainda não provei, vou descobrir, porque viajar é isso. É você mergulhar na curiosidade, nos hábitos, nos costumes de outros povos. Ostiones, será que é isso? Também não conheço. Carnes, ossobuco. Arrolado, deve ser tipo uma muqueca, creio eu. Conejo, também não sei o que é. Muito bom, muito bom. E essa coisa do você descobrir, né? De você sair entrando nas portas, de você provar, viajar é isso, é provar, né? Se deliciar na cultura de outras gentes. Bom demais. Valparaíso vai te apaixonar. À medida que a gente caminha, vai dando uma vontade enorme de ficar por aqui. Atrás de cada portinha tem um corredor, às vezes muito escuro, mas talvez a pouca luz seja proposital, para aguçar a curiosidade da gente, para surpreender. O cenário é mesmo mágico. O caminhar é muito legal porque você percebe não só essa arquitetura absolutamente curiosa,
como em cada janelinha dessa, em cada porta dessa tem uma atração diferente. É um bed and breakfast, um hostel ali também, muitas casas, lojas de artesanatos, roupas. Eles vendem aqui muitas roupas usadas, então você encontra oportunidades à medida que você vai caminhando e muita singularidade. Olha, delícia de passeio. Valparaíso vai mesmo te apaixonar. E quando a gente pensa que acabou, surge uma noiva, de repente, de braços dados com seu pai, caminhando pela cidade, caminhando para a igreja, porque em Valparaíso nem as noivas são poupadas. Caminhar é a regra número 1 deste lugar. E só há algo a dizer: boa sorte!